Signo de Escorpião. Vamos lá para a leitura de vocês, meus amores. Bora. Gente, quero pedir desculpas aí. Eu tô meio afastado do canal, mas é que eu inventei de comer um podrão. Bonzão, inclusive, mas eu tive uma intoxicação alimentar. Então, assim, tava de molho. Ainda tô, né? Não deveria nem estar gravando na realidade, mas é que tem muita coisa para fazer em casa e eu não tô a fim de fazer nada. Então, vamos gravar. Meus amores, para você que é novo no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Flávio Miguel. Já abrimos com a lâmina de vocês, Scorpions. Vocês estão de brincadeira, meus amores? Para você que é residente no canal, tá sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando, ripando, meu muito obrigado. Tá? Nossa, que interessante. O que eu ia falar? Ainda devo ter mais 2 vagas aí para leituras particulares nesse mês, tá? Quem quiser, na descrição do vídeo, obviamente. E no final nós temos o nosso caça-palavras para você pegar aqui. Eu vou precisar entender esses 5 aqui. Para você pegar o seu conselho mediante essa leitura só, Flávio? Não, talvez você tenha alguma questão que você pode mentalizar. Fica comigo até o final que você vai entender aqui esse rolê. Tarô, eu preciso entender aqui esses 5 de ouros já na sequência, antes de eu já apresentar as lâminas, tá? Entende? Bora. Bora, meus amores. Abrimos aqui, Scorpions, com a sua lâmina da morte, né? Lâmina de escorpião aqui. Lá, não sei. Eu só falo que não é a morte, pelo amor de Deus, né, gente? Que veio clarificado pelo 3 de paus aqui. Pois bem, o que acontece? Tô vendo aqui, eu ia falar aquário. Pode ser que alguém tenha alguma coisa de aquário. Assiste a leitura de aquário. Tô falando aqui com escorpianas e escorpianos que estão uma movimentação, não sei se aqui talvez você vai fazer alguma viagem também, né, ou uma mudança. Nós temos o 3 de paus, ou seja, é uma movimentação aqui, né? Tem gente, eu só vou pedir um segundo, só um segundinho. Vou fechar a janela que os vizinhos estão gritando tanto que está desconcentrando. E aí o que acontece, né, Scorpions? Tem uma movimentação, não sei se você está seguindo algum caminho, alguma direção, depois de ter, vamos dizer assim, analisado alguma coisa. Não, Flávio, eu entendi um processo, ou eu analisei uma situação com relação ao trabalho, ou sei lá, pode ser uma coisa aqui envolvendo relacionamento, adapta a sua realidade. E essa movimentação, ela, talvez isso aqui já tenha acontecido, tá? Ela tá te levando, ou te levou para um processo de transformação muito forte aqui, né? Ou trouxe algumas questões de finalizações aqui na sua vida. A lâmina da morte fala dessa coisa, né? De, às vezes, a gente finalizar alguns hábitos, algumas coisas que a gente está fazendo, ou finalizar algumas coisas mesmo na nossa vida, sei lá, talvez finalizei um trabalho aqui, finalizei um relacionamento, Flávio, ou simplesmente finalizei com algumas coisas que estavam pendentes, porque se a gente tem um 3 de paus aqui, provavelmente aqui a gente está falando com algumas pessoas do signo de câncer que tinham algumas pendências ali que talvez você não estivesse querendo olhar naquele momento, né? E você está entrando aqui num processo, ou vai entrar, Scorpions, num processo de nova jornada, muito poderosa. Só que vamos colocar assim, essa nova jornada, esse novo processo, essa nova situação que você vai entrar, ela meio que vai suprimir aqui algumas situações que talvez você vinha passando, como sentimentos de abandono, né? Porque, não mostrei as lâminas, né? O 5 de ouros veio clarificado pela lâmina do louco,
Só que quando eu pedi para entender os 5 de ouros, veio o 9 de copas, né? Então aqui poderia ser algum tipo de ausência afetiva para algumas pessoas, né? Aqui pode ser uma situação de você ressignificando alguma situação que até então no seu processo de vida poderia ser uma situação escassa, sei lá, alguma coisa desse tipo, escassez financeira, escassez emocional. Aqui tem uma energia de algumas pessoas do signo Escorpião suprimindo, inclusive, uma situação de abandono. Eu não sei, tá me batendo muito forte aqui pessoas que se sentiram abandonadas em algum ponto da vida, em alguma situação, tá? Aqui, o que me mostra é que esse processo ele está acontecendo de uma forma muito individual, né? Nesse 3 de paus aqui, eu entendo que algumas pessoas deixaram pessoas ou vão deixar pessoas para trás aqui, vão seguir um caminho, só que o 3 de paus ele já me mostra que tem alguma coisa, eu não sei se é você que está esperando alguma coisa, mas o que está me mostrando é que tem alguma coisa que está muito para chegar aqui na sua energia, sabe? Nesse 3 de paus ele me mostra que talvez alguém esteja aguardando uma parceria ou esteja aguardando, né, uma situação, vamos dizer assim, tá? Onde você consiga trilhar essa nova jornada, trilhar esse novo ciclo aqui. A lâmina do louco pode estar me informando que algumas pessoas do signo de Escorpião vão se jogar em alguma coisa aqui meio de uma forma destemida. É como se você fosse iniciar alguma coisa, ou sei lá, vamos imaginar que isso daqui seja uma mudança, tá? Esse 3 de pausa, que seja uma mudança que você vai fazer. E pode ser uma mudança geográfica também. E você vai para algum lugar que, sei lá, até então tinham alguns aspectos, algumas coisas que estavam te colocando medo com relação ao que vem depois disso. O que vai acontecer se eu fizer essa movimentação, se eu me jogar nessa, né, se eu, sei lá, mudar para esse lugar, ou se eu fizer essas mudanças que eu estou querendo fazer. O que eu entendo é que tem realmente alguma situação que ela precisa chegar para você, sim, tá? Se tratando de nova jornada, obviamente. Tem então um negócio aqui que é como se você tivesse deixando alguém ou alguma situação que te colocava dentro de alguma coisa muito cocôzinho, vamos dizer assim, muito ruim, sabe? Não sei se é algum lugar que tá, é como se esse lugar te oprimisse, te diminuísse. Não sei se alguém aqui, pode ser alguém, sabe, que vibra numa energia não muito interessante, e você meio que deixando essa pessoa, sabe? Pode ser alguma situação, alguma coisa que você esteja fazendo hoje, né? Algum hábito, que eu enxergo que essa coisa, seja o que for aqui, Scorpions, não tá te fazendo bem, não estava te fazendo bem. E essa coisa de chegar a alguém ou alguma situação aqui nessa nova jornada, ela acontece muito a partir do momento que você simplesmente solta algo aqui. Que você simplesmente entende que você tem um sonho, você tem alguma expectativa com relação a alguma coisa e você vai em busca disso. Mas não ir em busca disso numa energia de medo, né? Mesmo porque eu não estou enxergando aqui, o negócio aqui está tão surreal que eu estou enxergando assim, Scorpion, mesmo na possibilidade de, sei lá, e que tem, obviamente, gente, qualquer movimentação que a gente vai fazer, tem a possibilidade de algo dar muito certo, algo dar muito errado. Mas mesmo na possibilidade de algo dar muito errado aqui, é como se você olhasse e falasse assim, eu vou sem medo, eu vou pagar para ver esse rolê, sabe?
eu vou em busca desse meu sonho, desse meu objetivo, desse meu desejo aqui. Né? É uma situação que eu acho que falei isso aí, foi no de vocês ou foi no de peixes que eu falei que tinha uma espécie de um divisor de águas aqui. Volto e reforço essa questão. Se eu falei no de vocês, tá, gente? É muita leitura, a gente não lembra. Mas se eu falei no de vocês, eu volto a reforçar que é uma situação de tipo Scorpions até hoje, Scorpions depois de hoje. Sabe? Scorpions até um evento específico, porque esse 3 de paus pode me mostrar um evento que você... Evento que eu falo, gente, não é um evento de festa, um evento, uma situação que acontece, tá? Você até esse, entre aspas, evento e você depois desse evento. É uma coisa que surreal. Vamos entender melhor aqui, Scorpions, o que está querendo dizer essa leitura? Por gentileza, eu já vou começar, inclusive, por esse 3 de paus aqui. Ó, segurei uma, outra caiu. A lâmina do 5 de paus. Você está se afastando de alguma coisa que está te trazendo muito conflito. Mas não é pode ser conflito com pessoas? Pode. Mas pode ser que, vamos supor que você esteja num local, não que você esteja tendo um conflito com alguém neste local, no seu trabalho, na cidade que você mora, no bairro, sei lá. É só um exemplo, tá? Mas é que estar em determinada situação não te agrada. Vivenciar determinada situação não está condizente com a sua energia. Se a gente está falando de paus, a gente está falando também, por exemplo, de você estar executando alguma ação aqui. Né? E essa ação pode ser, por exemplo, no seu trabalho. Então pode ser alguma coisa que você esteja fazendo especificamente no seu trabalho ou com relação ao seu trabalho. E você entende que isso está te conflitando, isso está te pressionando de uma tal forma que, por mais que você esteja fazendo alguma coisa aqui, é como se tudo levasse a essa escassez, a essa sensação de não ter nada. Essa sensação, ou a sensação de não conseguir nada. Porra, Flávio, eu faço, velho. Eu faço, mano. Eu vou lá, eu me dedico, eu tento, eu busco ali me concentrar para realizar alguma coisa, isso não acontece. Ou sei lá, cara, eu tento conviver com essas pessoas neste lugar, neste trabalho, nessa situação. E eu juro, Flávio, que eu faço o bagulho vibrando mesmo, saca? Vibrando em boas energias, mas é como se a parada não saísse do lugar. Nada avança. E o pior de tudo é que, além de não avançar, não retrocede. Não vai para frente nem dá ré o trem. Antigamente não fazia tipo, foguete não dá ré, agora dá, né? Mas enfim, é uma coisa que não sai do lugar. É como se você estivesse patinando dentro de alguma situação, seja ela qual for, e quanto mais você tenta, mais isso te drena, mais isso te desgasta, mais isso te traz conflito, menos isso. Gente, óbvio que existem situações em que, a pessoa está completamente infeliz, não está dando o máximo, e é por conta da coisa tá uma merda mesmo. Mas aqui eu posso estar falando com pessoas do signo de Escorpião que estão se dedicando a alguma coisa, que tentaram, que, sei lá, é como se uma parada ela tivesse chegado ao limite. Aqui existe um tipo, chega, acabou essa parada. Sabe? Não preciso mais lidar com isso. Óbvio, a lâmina da morte, ela traz um processo de finalização? Traz, mas ela traz um processo de transformação. Que é muito importante a gente ter em mente, que às vezes não é uma questão... Pode ser que no mesmo ambiente, na mesma situação, de repente, Scorpions, você decida mudar alguma coisa. E nesse mudar alguma coisa, tudo se transforma. Então, uma rotina, um hábito,
a forma como você lidar com a coisa, porque até então você estava tentando de um jeito, entre aspas. Né? Pode ser dito algo que 5 de paus, tarot, a estrela. Aqui teve uma intervenção. Além do processo de intervenção também, é como se, que é a lâmina de aquário, é como se, gente, assista a leitura de aquário, é como se aqui você também estivesse buscando uma cura com relação a alguma coisa, né? E se a gente está falando de um local, e por que eu estou falando de local? Porque aqui nós temos esses 3 de paus, é como se você tivesse compreendido que você não tem como se curar no mesmo local onde você se feriu. E aí, de repente, você decide seguir em frente, decide seguir com alguma coisa aqui, com alguma ideia, com alguma ação de fato. A lâmina da estrela é uma das lâminas mais poderosas, numa questão, falando aqui de uma situação, por exemplo, de uma intervenção espiritual, é como se realmente a própria espiritualidade ela tivesse assim, vai ter gente que vai me xingar e eu não ligo, pode me xingar, tô cagando, mas enfim, é como se a própria espiritualidade tivesse meio que colocado empecilhos, não porque ela não faria isso, mas ela poderia muito bem te conduzir a uma situação onde nesta situação você precisasse enxergar algo. E é nesse enxergar algo, nesse enxergar esse conflito que você dá esse salto. Aqui tem um salto quântico, meus amores. E assim, eu poderia dizer que para algumas pessoas é a coisa da mudança da água para o vinho, de fato. Porque a gente tem uma situação da morte, onde, na minha concepção, eu entendo que a morte ela tem uma ligação muito direta com a lâmina do julgamento, né? E a lâmina do julgamento é uma lâmina pré-finalizatória, é uma lâmina que ela determina se você finaliza um ciclo e inicia um novo ciclo ou não. No fundo do deck é a lâmina do Hierofante. Para algumas pessoas existe sim uma finalização, tá? Com 8 de espadas marrento aqui, ó, saindo de uma situação de aprisionamento. Essa configuração pode ser saindo de um trabalho, sim, de um relacionamento que você entendeu que talvez estivesse te aprisionando também. Rainha de espadas, uma energia de Gêmeos, Libra, Aquário e grande elefante aqui com as suas energias de Touro. Vamos ver o que é essa lâmina da morte, por gentilante, Tarô. Não vou. Não. O mago no fundo do deck. Tem uma sequência. Fala da morte, Tarot. Por gentileza. Não faz assim. As de ouros. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Inclusive para você que está querendo aprender tarô, é muito importante. Se for começar um canal no YouTube, começa certo, pelo amor de Deus. Todos os ases no tarô, eles têm um peso muito grande. Tem um peso quase que de um arcano maior. Né? Porque todos os ases no tarô são oportunidades entregues pelo universo, por Deus, pela espiritualidade. Eu não sei qual a sua crença, nós não tratamos de crenças aqui neste canal, né, de religião, enfim. Então você pode utilizar lá, Flávia, é o universo, não, é Deus que me dá a oportunidade. Então, coloque dessa forma. E aqui é uma nova oportunidade que se abre, é uma nova situação que
vamos dizer dessa forma, que após essas transformações, ela simplesmente aparece na sua energia. Flávio, isso não existe. Será, meu Deus? Será? Fala se as de ouros aqui, aí que é um 8 de espadas. É sacanagem. Faz assim. Tirando essa questão aqui do conceito de duvidar, escolha, obviamente, da lâmina dos enamorados, eu entendo que aqui para algumas pessoas, esse alguém que talvez você esteja esperando, ou que talvez você queira se conectar, e eu entendo aqui nessa situação, eu ia falar uma besteira, que eu ia falar que aqui você não conhece, mas não, aqui pode ser que você conheça, caso você queira se conectar com alguém, mas está muito forte uma situação nova, tá? Esse alguém chega aqui, através, ou te trazendo essa oportunidade, tá? E, gente, vamos lá, vamos falar de alguém aqui para você entender? Porque vai ter gente que ele quer vai ter gente que não quer. Ok. Mas esse alguém, ele pode ser simplesmente alguém que te mostre esse caminho dessa transformação. Pode ser, eu já volto a dizer, essa situação pode ter acontecido já para algumas pessoas, tá? Alguém que você conheça que vai lá e... gente, sei lá, pode ser numa leitura de tarô aqui, pode ser uma mensagem que você ouça, pode ser, sabe, alguém que você conhece, de repente, esse alguém te fala alguma coisa ou te mostra uma nova oportunidade, uma nova linha de raciocínio, uma nova vertente, sei lá, abraça aí, você pega aí o que você acha que seria mais plausível acontecer na sua energia, que tem gente que não acredita em algo do nada, né? Tem gente que precisa haver algo escalonado ali, mas pode ser que aconteça. A lâmina dos amantes, eu entendo que é algo que é para você. Se for uma questão de relacionamento, óbvio, não vou ser aqui falar, não tem relacionamento, porque pode ser que tenha. Mas se for uma questão de relacionamento, Scorpions do céu, pelo amor de Deus, você tirou sorte grande aqui. O que eu tenho de escorpião? Eu tenho. Tenho certeza que eu tenho escorpião. Pelo menos uns 2 ou 3. Tá bom, Tarô, fala do louco aqui. Ai, gente, essa leitura tá tão redonda que não precisa nem florear aqui. Mas né? Por que eu fui inventar? E o que entrou nesse 8 de espadas aqui? Eu entendi, mas o que entrou nesse 8 de espadas aqui? É um alerta. Dificultando o meu rolê, né? Tarot. 8 de copas no fundo do deck. Vocês viram, ela escorregou aqui. O 10 de copas no fundo do deck. A gente já tem o 9. Aqui é muito nítido alguém deixando algo para trás, deixando uma situação para ir em busca de algo que ao mesmo tempo seja estável, te traga um novo sentido de vida. Sabe? Flávio, por que você está falando isso? Por conta desse 8 de copas aqui. 8 de copas, foi terrível. 8 de copas. Pareceu eu falando presunto e queijo. Esse 8 de copas, pode ser que existiu uma resistência aqui de soltar algo, tá? Para algumas pessoas. Por ter um sentimento, né? Por algo que tem uma espécie de um valor, mas você entendeu que a sua estabilidade, a sua paz, né, ela tem muito mais
peso, obviamente, e era o que teria que ser natural desde o começo, Scorpions, do que essa situação. E aqui eu vejo essa coisa de você buscando realmente esse significado de estabilidade, ao mesmo tempo alguma coisa que me traga de novo a vida, porque se nós temos aqui essa coisa da lâmina da morte, né? Ou seja, a morte, o renascimento, é como se você tivesse clamando por vida. Eu não estou falando por uma nova vida, pode ser, mas clamando por vida. E acontece, Scorpions. A lâmina do mundo. A lâmina do mundo. Inclusive aqui tem sua energia. Touro, Leão, Aquário, Escorpião. Assista a leitura de Aquário. Não é que é regalada grande, que não sai. Enfim, o que acontece? Eu pedi para entender esse louco. E aqui eu poderia dizer duas situações dele, tá, Scorpions? A primeira situação deles é através de uma oportunidade ou de um convite, alguma coisa, ou alguma coisa que chega aqui para você nessa nova jornada, é como se te liberasse. Nossa senhora, perfeito, hein, Tarô? Agora eu saquei o rolê. Caraca, velho. É como se essa situação, essa nova oportunidade, nós temos dois pajens na mesa, pajem de paus e pajem de ouros, e nós temos o rei de pentáculos aqui, touro, virgem, capricórnio. Isso te liberasse disso daqui. Porque até então, as suas crenças em 8 de espadas sempre te jogavam para um processo de escassez, seja ela qual fosse. Até mesmo aquela falta de vida. Até mesmo a falta de vida. Então é como se as crenças, limitações, a sua cabeça muito fechada para novas oportunidades, ela sempre te jogava para uma sensação de abandono, uma sensação de não ter nada, uma sensação de uma falsa conquista. Uma coisa de tipo assim, você até conseguir alguma coisa, de repente, quando você, sei lá, vamos falando de dinheiro, pô, fiz um monte de trabalho, vou olhar na conta, cadê o dinheiro, pô? O que aconteceu? Sabe? Ou alguma coisa acontecesse, você perdia isso. Desnecessário, mordi o lado da boca. Até perdi o raciocínio, eu perdi tudo, até o raciocínio. Eu não tomo posse disso, né? Você está ouvindo, né? Bom, vamos conversar. Enfim, até aquela coisa de tipo, não dá certo das coisas patinarem na sua energia, na sua vida, sabe? Eu tô tentando lembrar o que era, mas foi uma sequência de situações aqui, mordida na boca e trava tudo e enfim. O que vem na direção aqui de Escorpião? Escorpião nem precisava pedir, mas vamos ver. Pode ser que tenha a ver com a leitura ou não, tá? Você vai precisar defender essa nova postura, Scorpions. Cara, que leitura, hein, velho? 7 de paus, tá? 7 de paus aqui. Você vai precisar defender, sim, essa conquista. E, cara, mais uma vez o tarô me surpreende. Eu falo, gente, falei isso no signo de Áries ou de Aquário. O tarô, ele nunca erra. Quem erra é quem interpreta as lâminas. O tarô nunca erra. Tá? E todos os tarólogos, todas as tarólogas são passíveis de
uma interpretação errada. Isso é normal, tá, gente? Você vai precisar, ó, 5 de ouros. Quando você sai dessa limitação mental e você suprime essa energia de escassez, essa energia de abandono, essa energia de patinar, de isso, de aquilo, essa coisa horrível aqui, tá? Você vai precisar sustentar, bancar, defender os 6 de ouros. Aqui nós temos um 5 e aqui nós temos um 6. Tá vendo? É os 6 de ouros. O 6 de ouros é esse equilíbrio. Por que, Flávio, está falando isso? Porque nós estamos no planeta Terra e tem seres umbralinos encarnados que enchem o nosso pequeno saquinho. Então, assim, pode ser que algumas pessoas venham te atacar pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Tá vendo aqui, ó, que tem vários pauzinhos aqui. O povo querendo, tá com nada, né? E você aqui tendo que defender. E por que isso é importante? Porque quando você faz essa defesa, você transmuta. Aqui o 6 de ouros é uma lâmina de alta reciprocidade. Meus amores, que leitura. E o Papa volta no fundo do deck. El Papito. Vamos lá para o caça-palavras, meus amores, que eu gostei dessa leitura aqui. Empolguei. Não estou enxergando direito, a visão está meio turva. Estou sob efeito dos medicamentos. Tá no rolê aqui, tá certo? Tá. Vamos lá, gente. Caça-palavras aqui. Este é o novo que não apareceu. Filha. Ana, que eu vou fazer de novo. Vamos lá, gente. Agora eu acho que vai aparecer. Não. O computador hoje, ele tá querendo me tirar, sabe? Enfim, vou mostrar o caça-palavras aqui normal, gente. Só para explicar que esse é um pouco diferente, tá? Se você for na guia posts, eu já vou dizer como entra lá. Você consegue ampliar ele, você vai ver que embaixo tem as palavras contidas no caça-palavras e eu inseri números que faz parte de uma situação, um negócio que eu quero trazer para vocês. Eu estou fazendo em parceria com uma empresa americana, tá? Já para vocês já entenderem muito o rolê quando eu trouxer, obviamente. Que esses números? Esses números também trazem conselhos, tá? Então você vai observar que, por exemplo, tem um 53 lá, né? Aqui nós temos 53 nesse caça-palavras, está aqui embaixo, não consigo fazer porque meu computador não está me ajudando hoje. Mas assim, esse número tem um conselho. Aí você vai ver que tem números que não tem aqui embaixo. Obviamente, você não vai achar o conselho desses números, né? Nós temos arcanos maiores, menores e da corte também. E você pode pegar o seu conselho mediante essa leitura, ou você pode mentalizar uma questão e procurar alguma palavra, algum número ali que te traga esse conselho. Funciona, Flávio? Muito, bastante. Nem falo mais que foi amplamente validado, porque já foi, né? Mas funciona demais. Como que você entra nesse rolê? Primeiro comentário fixado aqui embaixo, vai ter o link que você vai direto para ele. Caraca, 4 horas. Enfim, tá bom, meus amores? Para você que ficou até agora, meu parceiro JC solicitando o seu like, meu mestre. Antes de você vir encher meu saco nos comentários e tomar uma invertida, é meu mestre. E eu faço isso com todo e maior respeito do mundo. Tá, meu parceiro JC, quem puder, deixa o like, se inscreva neste canal, considere pelo menos essa ideia, né? Cogite a ideia de. E para você que já fez tudo isso, ripou esse vídeo, né? Meu muito obrigado. Até você que não fez, espero poder ter sido contribuição. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.